Olá pessoal, na aula de hoje vamos falar um pouco sobre o programa Esporte e Lazer da Cidade, mais conhecido como PELC. Então é um tema bastante recorrente, tanto em provas da licenciatura, como também em provas que vão abordar temas da saúde e também dos esportes, né? Então, principalmente pensando em programas de esporte e lazer, em políticas públicas do esporte e do lazer. Então a gente vai trabalhar os seus principais tópicos e também algumas questões para exemplificar. Então vamos lá para começo de conversa, o que é o PELC? O PELC é justamente o Programa Esporte e Lazer da Cidade. Ele foi criado no ano de 2003 pelo agora extinto Ministério do Esporte, que atualmente é chamado de Secretaria Especial do Esporte, e ele é desenvolvido a partir da implantação de núcleos que vão trabalhar o esporte recreativo e de lazer. Então, quando a gente fala de PELC, o grande centro da discussão do PELC é justamente democratizar o acesso ao esporte recreativo e também ao lazer. Ele pode ser localizado em regiões urbanas ou rurais, então a gente tem o PELC urbano e o PELC em comunidades tradicionais, em povos tradicionais, e a sua estrutura é formada por um núcleo, que é justamente o centro de convivência social, e também os diversos equipamentos ao seu redor, né? Então a gente pode encontrar praças, as quadras, os salões paroquiais, ginásios, campos, clubes sociais, todos esses equipamentos que podem ser utilizados justamente para democratizar o esporte recreativo e o lazer. Então, nesses centros, a gente vai encontrar atividades de lazer, atividades esportivas, atividades culturais, artísticas e intelectuais. Um grande ponto principal do programa Esporte e Lazer da Cidade é também o princípio da gestão participativa e democrática. Então, a ideia é realmente criar esse núcleo, desenvolver atividades que vão democratizar esse acesso e também trazer a comunidade para fazer com que a comunidade se aproprie daquele espaço e realmente possa utilizar e democratizar esse acesso. Então, quando a gente fala do PELC, a gente tem uma série de objetivos que, a princípio, parece ser muita coisa, mas a gente vai primeiro dar uma lida aqui nos objetivos e aí eu vou explicar cada um deles em seguida. Então, vamos lá. Os objetivos do PELC. Primeiro, nortear ações voltadas para públicos diferenciados, então, conforme faixa etária, gênero, raça, etnia, orientação sexual, pessoas com deficiência, entre outros, nos núcleos de lazer e esporte recreativo. Então, a princípio, nortear ações voltadas para os públicos diferenciados. Segundo objetivo, estimular a gestão participativa entre os atores locais direta e indiretamente envolvidos. Estimular a implementação de metodologia participativa e democrática para o desenvolvimento de políticas públicas intersetoriais de lazer e esporte recreativo. Então a gente vai tendo a noção de que os seus objetivos normalmente estão relacionados a essa democratização do esporte recreativo e do lazer, e também da participação da comunidade, obviamente. Em seguida, promover a formação inicial e estimular a formação continuada dos agentes sociais e gestores municipais de lazer e esporte recreativo, valorizar e fortalecer a cultura local na apropriação do direito ao lazer e ao esporte recreativo, promover a ressignificação e a qualificação de espaços e equipamentos públicos de lazer e esporte recreativo, e por último, democratizar o acesso ao lazer e esporte recreativo, privilegiando as comunidades menos favorecidas. Então a gente pode resumir todos esses objetivos em algumas palavras-chave. Então, de forma resumida, os objetivos são ações voltadas para públicos diferenciados, e aí entra todas as faixas etárias, gêneros, pessoas com deficiência, enfim. Em seguida, gestão participativa, participação de fato da comunidade, a utilização de metodologias participativas e democráticas, justamente para pensar e desenvolver as políticas públicas intersetoriais, promover a formação inicial e estimular a formação continuada dos diversos agentes envolvidos, valorizar e fortalecer a cultura local, ressignificar e qualificar os espaços e equipamentos públicos e democratizar o acesso. Então, pensando de forma resumida nos objetivos do PELC, é justamente democratizar o acesso ao esporte recreativo e ao lazer, utilizando
os diversos equipamentos da comunidade, né, fazer com que, de fato, a comunidade possa valorizar o espaço público, os equipamentos públicos, e também trabalhando essa participação da comunidade através de uma formação inicial e formação continuada e também de uma gestão participativa. Em seguida, temos os dois eixos centrais do PELC, que primeiro são a implantação e o desenvolvimento de núcleo, então, nas diversas regiões do país, justamente para garantir o acesso a essas políticas de lazer e do esporte recreativo, inclusive para todos os grupos, né, independente de faixa etária ou de gênero. E também outro eixo central é a formação continuada, justamente fazendo uma ação educativa com os diversos atores envolvidos, seja do gestor até as lideranças comunitárias, justamente pensando em uma formação inicial e continuada para desenvolver e implementar essas políticas de lazer e de inclusão social e cultural. E aí, para fechar, o público-alvo do PELC são justamente todos os possíveis, né? Então, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, pessoas com deficiência, é realmente um espaço bem democrático e de inclusão. Então, pensando no público-alvo, todos os possíveis. E aí vamos para algumas questões para exemplificar como esse tema é cobrado em concursos. Primeira questão. Marque o item que contém um objetivo específico do programa Esporte e Lazer da cidade, apresentado nas diretrizes de 2016. Então vamos lá. Alternativa A. Nortear ações voltadas para público de crianças e adolescentes nos núcleos de lazer e esporte recreativo. Na verdade, o PELC não é focado apenas no público de crianças e adolescentes, e sim em um público geral. Alternativa B. Valorizar e fortalecer a cultura globalizada na apropriação do direito ao lazer e ao esporte recreativo. Na verdade, o PELC vem trazer a valorização e o fortalecimento da cultura local. É justamente por isso que tem os núcleos e toda a participação da comunidade para fortalecer essa cultura comunitária e local. Alternativa C. Estimular a implementação de metodologia empreendedora para o desenvolvimento de políticas públicas setoriais de lazer e esporte recreativo. Na verdade, não há essa metodologia empreendedora, né? E sim uma metodologia participativa de formação continuada, justamente para implementar e desenvolver políticas públicas intersetoriais de lazer e esporte recreativo, não apenas políticas públicas setoriais. E a alternativa D, promover a formação inicial e estimular a formação continuada dos agentes sociais e gestores municipais de lazer e esporte recreativo. Perfeito, a alternativa D é a correta dessa primeira questão. Segunda questão. Assinale a alternativa que não corresponde a um dos objetivos do programa Esporte e Lazer da cidade, desenvolvido por intermédio da Secretaria Nacional de Esporte, Educação e Lazer. Então, alternativa A. Promover ações voltadas para públicos apenas do mesmo gênero e etnia nos núcleos de lazer e esporte das comunidades. Essa já é a alternativa incorreta, né? Então, quando a gente pensa no PELC, a ideia é trabalhar com públicos diversos e não apenas do mesmo gênero e etnia. Então, essa já é a alternativa incorreta. Vamos ver as outras para certificar. Estimular a gestão participativa entre os atores locais, direta e indiretamente envolvidos, sim. Estimular a implementação de uma metodologia participativa e democrática para o desenvolvimento de políticas públicas intersetoriais de lazer e esporte recreativo, ok? Promover a formação inicial e estimular a formação continuada dos agentes sociais e gestores municipais de lazer e esporte recreativo, também. E, por último, promover a ressignificação e a qualificação de espaços e equipamentos públicos de lazer e esporte recreativo. Perfeito, então, segunda questão realmente é incorreta, é a alternativa A. Terceira questão, em 2003, o Ministério do Esporte criou o Programa Esporte e Lazer da Cidade, o PELC, que proporciona a prática de atividades físicas, culturais e de lazer. Quanto à faixa etária, o público-alvo desse programa são, justamente como eu falei, todos os públicos possíveis, né? Independente da faixa etária, independente do gênero, e também trabalhando a inclusão de pessoas com deficiência e todas as pessoas possíveis. Então, quanto à faixa etária, o público-alvo desse programa são todos os segmentos etários. A alternativa A é a alternativa correta.
E por hoje fechamos essa nossa breve aula sobre o PELC, um tema bastante cobrado aí em concursos públicos e que é interessante a gente ter noção desses seus pontos principais. Então é isso, se você gostou dessa aula, se inscreve aqui no nosso canal que a gente está sempre trazendo diversas aulas de teoria e de resolução de questões. Se quiser, segue a gente lá no Instagram, @concurso-cdfísica, que a gente sempre traz materiais relacionados à aula e à nossa área. E se quiser entrar em contato com a gente, pode ser pelo e-mail conc.edfísica@gmail.com. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.